Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Machal, Sabedoria em Ação. Neste segundo episódio, vamos refletir sobre o segundo versículo do primeiro capítulo de Provérbios, que diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Com base neste versículo, iremos meditar sobre dois aspectos. O primeiro é: o conhecimento da verdadeira sabedoria é transformador. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Neste processo, devemos fazer 3 perguntas cruciais. A primeira delas é: temos vivido o Evangelho de modo integral? Para ajudar nessa compreensão, o apóstolo Paulo diz para Timóteo e para nós hoje: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. E também diz aos cristãos de Éfeso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não importam as circunstâncias que estamos vivendo, devemos estar sempre prontos para fazer a vontade de Deus com nossa obediência. O que nos faz refletir em mais uma pergunta: como afetamos o mundo com a nossa obediência? Veja o que o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim, e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Sei que, ao longo da história do cristianismo, este se dividiu em vários segmentos e ênfases diferentes, como católicos tradicionais e carismáticos, protestantes, luteranos, calvinistas, metodistas, pentecostais, etc. Mas independente da ênfase que cada um tenha, devemos ser um. Em que sentido? Revelar Jesus a esse mundo. A esperança para este mundo não está em ter uma mente milionária, sucesso, prazeres sexuais de toda espécie, enfim. Está em conhecer a Jesus. Nossa bandeira deve ser: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Do contrário, podemos nos perguntar: como o mundo seria afetado com a nossa desobediência? O Senhor Jesus nos explica em Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O que seria esse amplo caminho? Segundo John Stott, é o caminho da tolerância e da permissividade. Não tem freios, nem limites de pensamento ou de conduta. Os viajantes deste caminho seguem as suas próprias inclinações, isto é, os desejos do coração humano em sua degradação. Superficialidade, egoísmo, hipocrisia, religião mecânica, falsa ambição, etc. O fato de desobedecermos a missão ou negligenciá-la nos torna como aceleradores deste processo de destruição pelo largo caminho. Não podemos perder a missão de vista. O segundo fator que gostaria de chamar sua atenção é: devemos pedir prudência ao Senhor, conforme Salomão pediu ao Senhor em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Segundo o dicionário Almeida, prudência seria virtude que nos leva a conhecer e praticar o que nos convém. Do ponto de vista do reino de Deus, seria virtude que nos leva a conhecer e praticar o que convém a Deus. A sabedoria de que necessitamos para viver nesse mundo não deve ser a nossa, aquilo que nos convém,
mas sim a sabedoria divina para fazer aquilo que lhe agrada, para sermos realmente prósperos em nossa jornada. O primeiro ponto para demonstrar essa prudência é discernir o bem e o mal, e nesse sentido, espiritual, conforme em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Com isso, devemos utilizar a sabedoria que Deus nos deu através de seu Espírito para literalmente julgar os que trazem mensagens que são duvidosas acerca de Cristo e do Reino. Devemos ter prudência quanto ao que ouvimos e assistimos em nossos dias. O segundo ponto seria discernir o certo do errado, conforme escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Em nossos dias, muitos chamam certo aquilo que na verdade é errado, e errado aquilo que é realmente certo, aos olhos da sabedoria divina. Devemos estar atentos às ciladas que são postas em nossa frente, para que nossos olhos decidam por si só o que devemos seguir. E por último, devemos guiar as pessoas ao Senhor conforme Atos 26, 18, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa deve ser a nossa obsessão nesta vida, porque quando a vivemos estamos contemplando a verdadeira recompensa, que é eterna e está reservada para nós. Nesse mundo tão egoísta como vivemos, é uma luta pensarmos no coletivo quando vivemos e nos alimentamos de individualismo. Que o Senhor nos abençoe de tal forma para podermos tocar vidas e transformá-las para Deus, o maior interessado em cada uma delas. Deus te abençoe.